Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred e hoje a gente vai trabalhar com a área de linguagens do segundo ano do ensino médio. Lembrando que linguagens engloba os seguintes conteúdos: língua portuguesa, língua inglesa e artes. E hoje a gente vai trabalhar com o material do PET da segunda semana de artes, tá ok? É uma aula simples também. A ideia dessa teleaula é tirar dúvida de vocês, tá ok? Lembrando que esse vídeo, essa teleaula vai chegar para vocês por outros meios. Vai estar disponível no YouTube, na plataforma do YouTube, como uma maneira de registro da aula e também para que os responsáveis por vocês tenham mais uma opção para ter acesso a essa teleaula. O canal no YouTube, ele existe exatamente para isso, para os responsáveis de vocês ter mais uma opção de acesso, porque a gente sabe que vocês têm dificuldade ou acesso nenhum à internet. Então, tanto a plataforma do YouTube como as outras plataformas que a gente está utilizando existem para essa mensagem poder chegar até você de forma que sane essa dificuldade que você tem a respeito do acesso à internet, tá certo? O material, é interessante você ter o material em mãos, tá ok? E é para acompanhar a teleaula, tá certo? É o material, relembrando, é o material do PET, a segunda semana de artes e é o volume 2, tá ok? Então vamos lá. O texto proposto pelo PET, ele está trabalhando exatamente artes circenses. Lembra que a gente trabalhou na última aula as várias formas de arte? A gente tentou conceituar algo que é difícil de ser conceituado, que é exatamente o que é arte. Então, a gente vai dar continuidade hoje para uma forma da arte, que são as artes circenses, né? A gente sabe que existem várias formas de arte, seja na literatura, seja no cinema, é, seja nas artes plásticas, seja na teledramaturgia, né? E a arte circense é uma forma de arte, ok? Então, vamos lá. Então, ó, a atividade do PET diz o seguinte: artes circenses, o que pode o corpo? Então, é um texto sobre a arte circense que a gente vai fazer uma leitura agora com vocês, tá ok? Então, vamos lá. O corpo é a chave fundamental da existência humana. Por meio do corpo, criamos relações, sentidos e expressões. O corpo é visto de diferentes maneiras nas diferentes sociedades ao longo dos tempos. Na antiguidade, o corpo era cultuado por meio do esporte. Na Idade Média, o corpo foi compreendido como o lugar do pecado. No período moderno, o corpo foi observado como unidade biológica e social. E, na contemporaneidade, o corpo é valorizado pela individualidade da pessoa e a diversidade. Nesse sentido, o corpo na arte foi representado de diversas maneiras, de acordo com os ideais de cada época. A dança, o teatro, o circo e a música necessitam da ação do corpo para que a arte se concretize. Cada uma dessas linguagens artísticas, circo, dança, música e teatro, a seu modo, pesquisam e exploram as possibilidades do corpo para criar expressões estéticas. As artes circenses reúnem uma diversidade de práticas que necessitam de habilidades específicas do corpo e, para cada técnica, o treinamento é primordial para organizar suas inteligências, tais como coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, reflexo, dentre outras. Então, ele engloba também, pessoal, que a gente pode falar de intertexto ou interdisciplinaridade. A gente pode pegar um gancho aí na área de educação física, né?
Então, o cara, para trabalhar, para ser um trapezista, por exemplo, no circo, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter uma fisiologia, ele tem que se preparar fisicamente. Então, ele tem um preparo semelhante de um atleta, né? Mas ele é um artista circense, né? Ele trabalha com a arte, certo? O palhaço também, ele precisa de um preparo físico para fazer determinadas situações. A gente sabe, por exemplo, o Bolanhos, o Chaves, ele foi abandonando os personagens, a televisão, à medida que o corpo físico dele ficou debilitado. Por quê? Quem assistiu a série Chaves das infinitas reprises no SBT, percebe que é uma arte circense. Ele cai, ele dá pancada, ele faz malabarismo. Então, o Bolanhos, ele começou a se afastar dos personagens à medida que fisicamente ele achou que ele já não estava mais capaz de interpretar aquele personagem. Então, o que fala aí no texto a respeito do físico, do corpo, para determinadas formas de arte, é interessante você trabalhar o corpo como um atleta, por exemplo, entendeu? Então, o mesmo você acha que o palhaço ele não tem um preparo físico para fazer tudo o que ele faz, ele precisa tanto de um trabalho intelectual quanto um trabalho físico, né? Por isso que a gente fala que ele é um artista, né? O malabarista, o equilibrista, até o domador, né? Apesar de que hoje o politicamente correto, ele, de certa forma, ele proibiu que o circo tenha animais, né? Mas algumas décadas atrás, também tinha o papel do domador de animais, né? Hoje o circo não pode ter mais animais, mas antigamente tinha. Então também tinha esse artista, domador, né? Ainda existe essa profissão quando precisa fazer um comercial, vai usar algum animal, aí precisa ainda da presença do domador, né? Mas no circo não existe mais domador de animais. O que eu estou querendo dizer é que o domador também é considerado um artista, né? Apesar de que o politicamente correto, a legislação hoje se proíbe a presença de animais, praticamente extinguiu o domador do circo, né? Então, o que eu quero dizer? Todos os profissionais do circo, eles precisam trabalhar essas duas formas, o seu intelecto e seu preparo físico, para fazer algumas apresentações no circo, tá ok? É mais ou menos isso que está sendo falado aí. E por isso, como a gente fala, as artes circenses são uma forma de arte que está até um pouquinho em baixa, está meio fora de moda ultimamente, né? A gente tem visto bem menos circo chegando na cidade, né? A gente tem percebido que essa experiência do circo está cada vez menor, né? A cada dia estão diminuindo os circos no Brasil, tá ok? Então, vamos lá. A atividade do PET, a próxima, diz o seguinte: pesquise em dicionários ou em outros meios e anote sobre algumas das artes circenses. O que é que eu fiz? Eu fiz a pesquisa para você exatamente porque eu tenho ciência da sua dificuldade em material de pesquisa, tá certo? É claro que você tem acesso a materiais, mas, por exemplo, a internet, que seria uma fonte de pesquisa importante para você, você não tem acesso a ela, né? É claro que aí onde você está, você pode ter acesso ao dicionário, ok? Eu só, vamos falar assim, eu acelerei o processo para você, tudo bem? Eu fiz uma pesquisa na internet e eu achei meio falho a proposta do PET em relação às palavras que ele propõe aí, que está relacionado à arte circense. Então, eu fui um pouco além, tá ok? Eu fiz uma pesquisa a mais. O que você vai fazer?
você vai, à medida que eu vou apresentando aqui a minha pesquisa, você pode muito bem, como uma estratégia de estudo, você pausa e copia, tá ok? Isso é uma forma de estudo. Imagina que a tela, aí onde você está assistindo, seja na televisão, seja no computador, seja no celular, seja no tablet, a tela é o nosso quadro negro, tá certo? E você dá pausa e copia o que você achar interessante. Se você não quiser copiar, se você quiser só prestar atenção, tudo bem. Mas é uma estratégia de estudo. Às vezes tem gente que tem capacidade de exercitar aquela forma de conhecimento, de fixar aquele conhecimento copiando. Outras pessoas, só de prestar atenção, elas fixam aquela matéria, tá ok? Então, é uma estratégia de estudo que eu estou sugerindo para você. Não quer dizer que você tem que fazer isso, tá ok? Então, vamos lá para a primeira palavra. Letra A, o malabarismo. Então, eu fiz a pesquisa aí no dicionário.com.br, tá certo? Então, eu fiz a citação. Lembrando, toda vez que a gente faz esse tipo de pesquisa, como é baseado numa outra coisa, não fui eu que produzi isso daí, a gente tem que citar a fonte de onde foi tirado o material pesquisado, ok? Então, vamos lá. O malabarismo é um substantivo masculino, a arte do malabarista, a prática de jogos e malabares. Sinônimos de malabarismo. Malabarismo é sinônimo de equilibrismo. Então, pessoal, o malabarismo é a arte, mas quem pratica o malabarismo é o malabarista, tá ok? E aí é o que eu acho que está mais ligado com a arte circense, que foi proposto pelo PET, mas ele não colocou, por isso que eu coloquei lá A.1, tá certo? Então, no mesmo site, dicionário.com.br, eu achei o que é malabarista. É um substantivo masculino e feminino, é uma pessoa, geralmente artista de circo ou de espetáculos variados, que faz com o corpo movimentos difíceis e extravagantes. No sentido figurado, ou seja, em outro sentido, que não seja o físico do malabarista, né? O malabarista em si é um indivíduo ágil, hábil e esperto. Ele é malabarista, vamos falar assim, ele é malandro, ele tem jogo de cintura, entendeu? Esse que é o sentido figurado. O sentido literal é o malabarista do circo mesmo. Essa que é a diferença. Essa pesquisa aí, pessoal, eu achei que o malabarista ele é mais pertinente com o texto do que o malabarismo em si, tá certo? Então, por isso que eu fiz esse A.1. Vocês vão ver que tem B.1, C.1 e assim por diante, tá ok? A próxima proposta de pesquisa é a acrobacia. Vocês vão ver que ele relacionou também com a parte da aeronáutica, que é o que o avião faz no céu. Por exemplo, a Esquadrilha da Fumaça faz acrobacia no céu, né? Então, vamos ver o que ele vai falar aí. É um substantivo feminino. É o exercício do acrobata, né? Por isso que eu pesquisei o que é o acrobata. No sentido figurado, é um virtuosismo, é uma habilidade de efeito, é uma perícia. Poxa vida, você é acrobata, hein? Você consegue lidar bem em várias situações, você se adapta àquela tipo de situação com mais facilidade. Esse é o sentido figurado, tá certo? O sentido literal é o exercício que o acrobata faz. Aí ele acrescenta ali, ó, na área da aeronáutica, são as manobras de avião, arriscadas e perigosas, com piruetas, parafusos e voos rasantes. As acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. É o que eu falei. Tem a acrobacia do circo e a acrobacia da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo. Tá ok? Então, no B.1, eu falei o que é o acrobata. Tá certo? O que é o acrobata? É um substantivo masculino e feminino. É uma pessoa que pratica exercícios de agilidade, equilíbrio ou de demonstração de força num circo.
music hall, etc. Então, ó, o acrobata ele está específico para o circo, né? Então, ó, no sentido figurado, é uma pessoa que procura impressionar, maravilhar através de procedimentos extraordinários. Um acrobata em matéria de finanças. É o cara que nem eu falei, ele se adapta muito bem a situações extremas, por exemplo. Ele tem a habilidade para resolver problemas, por exemplo. Ele é um acrobata nesse sentido. É o sentido figurado. O sentido literal é a pessoa que trabalha no circo, que faz acrobacia. Tudo bem? Aí, nos sinônimos de acrobata, acrobata é sinônimo de dançarino, saltimbanco e equilibrista. Tem até um filme antigo dos Trapalhões, que são os saltimbancos trapalhões, tem tudo a ver com circo, né? Lembrando que os Trapalhões, toda essa escola humorística mais antiga, dos Trapalhões, lá do Chaves, alguns personagens da escolinha do professor Raimundo, todos eles, em algum ponto, eles tiveram origem no circo, tá certo? Então, por isso que tem essa relação, tá bom? Então, vamos continuar. O contorcionismo. Contorcionismo é o quê? É um substantivo masculino, exibição de contorções, etimologia, ou então, como que surgiu a palavra? É do contorcionismo. Lembrando, pessoal, que linguagens também aborda língua portuguesa. Na interdisciplinaridade, a gente está trabalhando também língua portuguesa, não é só artes, não. Ok? Então, ó, a gente vai pegar contorção e o sufixo ismo vai ficar contorcionismo, tá certo? O que mais que a gente pode saber? Lá no C.1 é o contorcionista, o que tem mais a ver com o circo, né? E no caso, o texto. O contorcionista é um substantivo masculino e feminino, é o acrobata especializado ou especializada em contorções. Ele trabalha o corpo dele, ele dobra, ele faz coisas que uma pessoa normal não faria, né? Por isso que ele se contorce, ele é o profissional da contorção, né? Então, ele é o contorcionista. É mais um artista do circo e mais uma forma de arte que trabalha com o corpo, tá ok? Então, vamos para a próxima. Letra D, o equilibrismo. Equilibrismo é um substantivo masculino, é uma prática ou habilidade, arte ou técnica de equilibrista. A origem da palavra ou etimologia é do equilibrismo, né? É o equilíbrio mais o sufixo ismo, tá certo? Fica equilibrismo, tá ok? Em relação ao equilibrismo, a gente tem o equilibrista, tá ok? O equilibrista, que ele qual que é o significado da palavra? É um substantivo masculino e feminino, ou seja, quando a gente fala masculino e feminino, pessoal, está falando que ele é equilibrista ou ela é equilibrista. É o que a gente chama de gênero neutro. Ele não varia quanto a gênero, ou seja, ele pode ser tanto masculino quanto feminino, tá ok? É uma pessoa cuja profissão é fazer exibições de destreza ou de equilíbrio acrobático, né? Então tem a ver com acrobata também, né? O equilibrista é um acrobata, né? Sinônimos. Olha lá, o equilibrista, o sinônimo é acrobata, tá ok? Então, continuando. Ilusionismo tem a ver com o mágico, né? Muitas das vezes você pensa assim, o que o mágico é? Ele é um enganador. Ele trabalha exatamente a sua mente e o seu corpo e o corpo dele de forma a enganar a sua mente para você achar que ele está fazendo mágica, né? Então, ele é um ilusionista, né? O que o ilusionismo diz? Ele é um substantivo masculino, é a arte de produzir fenômenos que parecem contradizer as leis naturais. Ou seja, parece, ele está te iludindo, né? Ele está enganando a sua mente.
O mágico faz muito isso. Prestidigitação como um sinônimo de ilusionismo, né? Quais são os sinônimos? Já está lá, ó. Ilusionismo é sinônimo de prestidigitação, tá certo? É uma palavra muito pouco usada, né? Eu imagino que a maioria de vocês é a primeira vez que está vendo essa palavra, mas a gente conhece prestidigitação como ilusionismo, tá certo? Então, continuando. O E.1 é o mágico ou ilusionista, que é um artista, né? Que também trabalha com o corpo, né? De alguma forma. Por exemplo, a gente tem ilusionista que é escapista. Quer dizer o quê? Em alguns casos, tinha o Houdini, por exemplo, ele era escapista. Ele se colocava em situações, ele se acorrentava, punha camisa de força e se colocava dentro de um tanque cheio de água, e o desafio dele era se libertar. Então, eles tinham os meios dele, ele usava o corpo dele, escondia alguma coisa dentro do próprio corpo para ele poder escapar e fazer o show de ilusionismo dele, né? O Houdini, ele fazia muito isso. E hoje a gente tem, por exemplo, o Mr. M, ele conta os segredos das mágicas, por exemplo, né? Tinha o David Copperfield, vários ilusionistas que faziam esse escapismo também, tá ok? O que ele fala do ilusionista aí? Então, é um adjetivo masculino e feminino, ou seja, pode ser tanto o ilusionista quanto a ilusionista, ele não varia quanto a gênero, que desenvolve ou coloca em prática o ilusionismo, diz-se o artista, ou seja, o mágico. No sentido figurado, então, a primeira parte ali é o sentido literal, a segunda é o sentido figurado, que acaba por se pautar em ilusões. É o cara que é enganador, né? Substantivo masculino. Pessoa que pratica o ilusionismo. Prestigiador, pintura, artista que coloca em prática o ilusionismo ou se utiliza dele para criar suas obras. Pessoa que se ilude com facilidade, né? A pessoa que, quando, nesse caso aí, se ilude, que ele é enganado com muita facilidade. A etimologia ou a origem da palavra ilusionista é do francês, illusionniste, né? Então, é uma palavra que a gente pode falar que é um estrangeirismo, nem abajur ou toalete. Então, a palavra ilusionista veio do francês, né? Então, os sinônimos de ilusionista o sinônimo prestímano ou prestidigitador, né? Ilusionista. Pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui a respeito de sinônimo. Sinônimo, a palavra sinônima, não quer dizer que o significado dela é exatamente igual ao da outra palavra, tá certo? Na faculdade, a gente estuda o seguinte, que os sinônimos perfeitos, ou seja, aqueles cuja palavras diferentes têm o mesmo significado, ocorrem em casos muito raros, né? O sinônimo perfeito, ele vai ocorrer quando uma palavra entra em desuso, ou quando ela deixa de ser usada e passa a ser usada outra no lugar dela. Aí a gente tem um sinônimo perfeito. Em outros casos, quando a gente fala de sinônimo, que o dicionário está falando aí, não quer dizer que o significado é exatamente igual. Quer dizer que o significado é parecido. Tá ok? Então, aí foi um pouquinho de linguística para vocês. Tá bom? Então, ó, a próxima aí que o Pet sugeriu para vocês de pesquisa é a palhaçaria. A gente pode falar que é a arte do palhaço, né? Então, o que ele fala aí, o dicionário? É um substantivo feminino, ele indica gestos ditos ou maneiras de palhaço, modo de agir espalhafatoso ou ridículo, exagerado, palhacice ou palhaçada, a arte ou a técnica do palhaço. Etimologia ou origem da palavra palhaçaria. É o substantivo palhaço mais o sufixo aria,
né? Que fica palhaçaria. Então, é a arte do palhaço, tá ok? Os sinônimos de palhaçaria é palhaçada e palhacice. Então, é a arte do palhaço, tá ok? É a palhaçaria. Então, aí a gente precisa do profissional da palhaçaria, do conceito dele. Então, a gente foi para o F.1, o palhaço, né? O que é o palhaço? É um substantivo masculino, é um bufão, saltimbanco e o arlequim. Então, tem a arlequina, tem relação com o palhaço, tá certo? Isso aí vamos falar assim, é uma arte circense bem antiga que vem lá da Europa medieval. É o arlequim, tá certo? O saltimbanco também é um sinônimo de palhaço. O bufão também vem lá da Idade Média, tá certo? É um termo que tem origem da Idade Média e tem relação com um palhaço, tá ok? O que ele fala? É uma personagem cômica que provoca riso, né? Lembrando que eu falei que ele também trabalha com o corpo dele, o palhaço do circo, tá certo? Quando a gente tem ali Brasil, quer dizer que esse é um significado que a gente tem só aqui no Brasil. Lá em Portugal, por exemplo, se você chamar o cara de palhaço, ele não vai entender como a gente entende aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o que é uma pessoa que é chamada de palhaço? É uma pessoa que só diz tolices ou faz papéis ridículos, né? Aí você se chama a pessoa de palhaça, não quer dizer que ela é a palhaça do circo. É uma pessoa que, nesse sentido, que faz graça, né? Que é impertinente, nesse sentido. Então, só que lembrando, esse significado é específico do Brasil. Lá em Portugal, por exemplo, a palavra palhaço não tem esse significado. Então, se você xingar um português de palhaço, ele não vai entender, ok? Então, quais são os sinônimos de palhaço? Palhaço é sinônimo de bobo, estrão e truão, tá certo? Alguns aí, o estrão e o truão, eles cabem naquele exemplo que eu falei. São palavras que entraram em desuso, então, talvez o significado deles seja exatamente o mesmo, por isso que eles são sinônimos perfeitos. A palavra bobo, ela pode ter outros significados, que não simplesmente o mesmo significado do palhaço, né? Tem muita relação com aquela coisa medieval do bobo da corte. Mas, por exemplo, quando você, sei lá, faz uso de alguma substância que te deixa entorpecido, você pode usar essa palavra para falar que você está bobo, né? Você está meio tonto. Então, por isso que ela não é exatamente um sinônimo perfeito da palavra palhaço, mas ela pode ter um significado parecido. Tá ok? Então, pessoal, vamos para aqui, ó. A questão número 2, ela é uma questão de cunho pessoal, tá certo? Tanto que eu nem respondi ela aqui na teleaula. É você que vai responder, tá certo? E, olha só, você já assistiu alguma apresentação de artes circenses? Não quer dizer que você está perguntando se você já foi ao circo, né? Você já assistiu na rua alguma apresentação de malabarista, ou mesmo na televisão, de algum palhaço, de alguma coisa assim? Então, ele não está perguntando se você já foi a algum circo. Ele está perguntando se você já assistiu a algum tipo de apresentação circense dentro de tudo aquilo que a gente estudou hoje na nossa pesquisa. Tá certo? E aí, ele está perguntando, onde você assistiu? Pode ser na televisão, pode ter sido na rua, pode ter sido no circo, né? Isso aí vai depender da sua experiência, ok? Quais foram as suas impressões? Você gostou? Você achou divertido? Você achou engraçado? Você achou perigoso? Você não gostou? Então, nesse caso, o PET está te propondo as suas impressões, ou seja, é uma resposta de cunho pessoal. Ele quer saber a sua opinião, o que você achou, tá ok? Então, pessoal, mais uma vez eu vou dizer para vocês, persistência, aproveitar a quarentena para estudar, tá certo?
aproveitar todos os recursos que estão à sua disposição para você aproveitar para estudar, tá certo? Aproveitem o seu tempo e, mais uma vez, persistam. Tá ok? Vocês fiquem com Deus.